Vamos nessa, questão 72. Em se tratando dos poderes da administração pública, assinário que se caracteriza em apurar os cometimentos de ilícitos administrativos e aplicar finalidades funcionais a seus agentes públicos e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa seriam os contratados, aqueles que voluntariamente celebram um contrato com a administração, normalmente para fornecimento de bens e serviços, tá? E aqueles estudantes da rede pública de ensino, que ali vão obter uma matrícula. Então, qual o poder? Poder disciplinar, né? Falamos há pouco sobre ele, bem tranquilo. Questão 72, perceba que as coisas elas se repetem. Agora estamos numa prova de 2013, também para uma prefeitura de Vassouras. Questão tranquila, letra A. Vamos em frente. Sete 3. Falando aí de atos administrativos na sua extinção. É o desfazimento do ato em virtude da ilegalidade nele existente, desde a sua formação. Bom, também tranquilo, né? Todas as hipóteses aqui são hipóteses de desfazimento. A anulação ela é aplicável a essa situação de ilicitude desde a sua origem. Caducidade é incompatibilidade com uma norma superveniente. Contraposição é o surgimento de um ato que interrompe a produção dos efeitos de um anterior. Então, seria uma nomeação que deixa de produzir efeitos com uma exoneração. Então, a exoneração ela não tem a intenção direta de romper os efeitos da nomeação, mas ela é uma medida que, logicamente, faz com que aquela nomeação ela deixe de produzir efeitos a partir do momento que ela é editada. A cassação é uma extinção que decorre da não observância por parte de um beneficiário de um ato, das regras inerentes à manutenção daquele ato. Então, o indivíduo tem uma permissão para utilizar um espaço público e afronta rotineiramente as normas que orientam o uso regular daquela permissão, e a administração, como um mecanismo de punição, em tese, utiliza-se da cassação. E a revogação, nossa velha conhecida, trata-se de atos discricionários que se tornam inconvenientes e inoportunos em um momento futuro, e a administração pode promover a extinção através dessa revogação. Sem querer estender bastante, a gente já falou muito sobre isso. Está aí o nosso gabarito, é a letra E, em virtude da ilegalidade nele existente. Vamos em frente. Próxima questão, 7.4. A administração federal indireta, então MPE de Rondônia, 2012. A administração federal indireta compreende. A indireta, a gente já falou bastante dela. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas, lá na forma do artigo 37, inciso 19. Então, fundações, letra A, fundações públicas, autarquias e ministérios. Ministério não. Ministério é órgão da administração pública direta da União. Letra B, ministério está fora, organização não governamental e iniciativa privada. Empresa pública até é administração indireta. Letra C, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Gabarito já identificado aqui na letra C. Letra D, fundações públicas, organizações não governamentais, está fora. Sociedade de economia mista e autarquias, então está fora aqui. Letra E, empresa pública, sociedade de economia mista, ministérios, aí está fora, e organizações não governamentais também está fora. Então, realmente, aí não há o que se discutir. Gabarito letra C, é uma questão que a gente, bem preparado, não pode deixar de acertar. Seguindo, questão agora 7.5. A modalidade de provimento derivado para o reingresso do servidor em cargo público, denominada recondução, corresponde ao... Bom, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com a Lei 8.112, que tem lá no artigo 8º as formas de provimento. Tá? A recondução ela é um provimento derivado que vai viabilizar um retorno ao cargo anterior. Então imagina que o servidor tinha um cargo,
fez um concurso, foi para outro cargo. Aconteceu alguma situação, ele retorna ao cargo anterior. Salvo engano, artigo 29, lá da nossa Lei 8.112. Então, vamos lá. Letra A. Retorno do servidor estável ao cargo que dantes ocupava, quer por ter sido inabilitado no estágio probatório relativo a outro cargo para o qual fora nomeado, quer por haver sido desalojado dele em decorrência de reintegração de anterior ocupante. Está aqui a hipótese, né? Aqui é o nosso gabarito. Aqui é o nosso gabarito. A recondução ela serve para isso, e ela está prevista na Lei 8.112, e que para ter aplicação também nas demais esferas da federação, nos estados e nos municípios, em relação à reprovação de estágio probatório relativo a outro cargo, entende o STJ que tem que estar previsto no Estatuto. No Estatuto do Estado ou no Estatuto do município. A questão da reintegração do anterior ocupante é visão constitucional. Artigo 41, parágrafo 3º. Agora, a questão da reprovação do estágio probatório depende de previsão do Estatuto próprio. Vamos em frente. Letra B. Reingresso do aposentado no serviço ativo, ex ofício a pedido, por não subsistirem ou não mais subsistirem, por não subsistirem ou não mais subsistirem as razões que lhe determinaram a aposentação. Isso é reversão. Reversão lá do artigo 25 da nossa Lei 8.112. C. Reingresso do servidor estável que se encontrava em disponibilidade no mesmo cargo da desocupado ou em cargo de equivalentes atribuições e vencimentos compatíveis. Isso se chama aproveitamento. Letra D. Retorno do servidor ilegalmente desligado de seu cargo ao mesmo que dantes ocupava, ou, não sendo possível, ao seu sucedâneo ou equivalente, com a integral reparação dos prejuízos que lhe advieram do ato injurídico que o atingira. Bom, é a tal da demissão, né? Ficaríamos aí como sendo uma hipótese de reintegração. A gente pode até citar o artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal também, e o 28 da Lei 8.112. E letra E. Retorno de servidor a cargo mais compatível com sua posterior limitação de capacidade físico-mental, apurada em inspeção médica. Esse caso é de readaptação. Readaptação do artigo 24 da Lei 8.112. Então, realmente, a definição adequada da nossa recondução, ela é encontrada na letra A dessa questão. Perfeito? Então é isso. Retorno ao cargo anterior do servidor estável em razão das circunstâncias aqui colocadas na alternativa A. Vamos em frente. Qualquer dúvida, me aciona lá, tá? Facebook. 7.6. A retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício de cargo público denomina-se, olha, parcela base, né? Aquilo que vai servir de parâmetro para as demais vantagens pecuniárias que podem agregar e formar a remuneração, é o vencimento. Então, olha lá, artigo 40, artigo 41 também da Lei 8.112. Tá? A gratificação, indenização, auxílio adicional são vantagens pecuniárias que podem se agregar à base do sistema remuneratório, que é o vencimento, conforme previsão estatutária. Ok? Todas têm que ter previsão em lei, tá? Mas a base, né, a retribuição pecuniária fixada nele pelo exercício do cargo, denomina-se, a base é o vencimento. A esse vencimento são agregadas outras verbas de diversas denominações. Essas aqui são as tradicionais, né? Gratificação, indenização, auxílio adicional. Então, gabarito letra B de bola. Vamos em frente. Questão agora 7.7. Bom, essa questão 7.7 é uma questão estatutária também, que envolve os procedimentos de avaliação de práticas ilícitas no âmbito da administração, sindicância ou processo administrativo disciplinar. Houve um tempo em que havia discussão acerca da necessidade ou não de defesa do acusado no processo administrativo disciplinar por advogado. Poder sempre pôde, né? É possível, tá? A administração não pode negar a faculdade que tem o servidor de realizar a sua defesa por meio de advogado. Isso aí não tem discussão, né? Sem mais problemas. Só que em um determinado período isso acabou sendo obrigatório. Uma súmula do STJ
que impôs isso. Logo em seguida, menos de um ano depois, 6 meses talvez, o Supremo deu chega para lá na súmula do STJ, através de uma súmula vinculante número 5, dizendo que não viola a Constituição a falta de defesa por advogado em processo administrativo disciplinar. E é isso que a banca se utilizou nessa questão aqui, que eu já vi de cara. Então tá lá, ó. A falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar, o gabarito já está de cara aqui na letra A, não ofende a Constituição, e peço que você dê uma verificada na súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, tá? O restante está tudo errado, né? Provoca a nulidade do processo, mas são preservados os atos decisórios? Não. Acarreta prejuízo à defesa, mas esteja a nulidade relativa, ofende o preceito constitucional da ampla defesa, gerando nulidade do processo, viola a norma constitucional expressa, mas não gera nulidade. Não, o cara deu uma viajada. Na verdade, o que ele fez? Olha só que maneira legal de se montar a questão, né? Sem esquentar muita cabeça. Ele pegou a súmula, a parte inicial está aqui, e a parte final está aqui. Dá uma olhada lá. Aqui começa a súmula assim e acaba assim. Então, se você juntar isso aqui com isso aqui, é justamente o texto da súmula. Beleza? E montou aqui umas coisinhas para tentar enrolar o candidato. Bom, vamos em frente. 7.8. Falando um pouquinho de responsabilidade civil, que nós já enfrentamos também em questões anteriores. Tá? O seguinte, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadora de serviços públicos pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Bom, é a melhor interpretação que se dá ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Você vai olhar para o 37, parágrafo 6º, e vai ver aqui exatamente a reprodução do texto. E é a tal da responsabilidade objetiva, que se extrai desse dispositivo, baseada na teoria do risco administrativo, independe da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente que cometeu o dano. Tá? Bom, vamos lá. Depende de previsão contratual expressa? Não, é a tal da responsabilidade extracontratual. Exige demonstração do elemento subjetivo? Não, não exige. O elemento subjetivo é justamente o dolo ou a culpa da conduta do agente. Depende da prova do dolo do agente? Não. Dispensa a existência de nexo de causalidade? Não. Na análise você vai ter que discutir conduta, dano e relação causal. De conduta com dano. Então, o tal do nexo causal, nexo de causalidade, que pode ser rompido em certas circunstâncias. E a maneira que tem a administração pública de se defender. Mas, enfim, né, o gabarito vai ser na letra E, por quê? Independe da verificação da culpa. Não depende da verificação da culpa. E a culpa culpa em sentido amplo, a culpa civil, ela vai englobar o dolo e a culpa em sentido estrito. Que a consequência é a mesma. Do ponto de vista civil, querer causar um prejuízo e causar sem querer é a mesma coisa, porque você vai ter que indenizar. Se você é imprudente, negligente, ou você quer causar o dano, você causou o dano e vai ter que indenizar. A diferença vai ser na esfera penal, porque intencional é crime, não intencional não é crime. Tá? Mas no campo da indenização, no aspecto, né, civil, da análise do dano, ter sido querendo ou sem querer, imprudente, de forma imprudente ou negligente, vai gerar a mesma consequência. Qual? Dever de indenizar. É basicamente isso. Ok? Então, o gabarito aqui dessa questão, letra E. Tranquilo? Vamos em frente. 7.9. Tá assim. Vamos lá. Poder regulamentar, né? Assinale a alternativa que corresponde a uma característica do poder regulamentar. Característica do poder regulamentar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho para regulamentar. Já falamos bastante, vamos de novo. É a aptidão que tem a administração pública de dar aplicação às leis que demandam uma regulamentação para a sua produção de efeitos, nos limites da lei, obviamente, sem poder inovar no direito, essa é a visão tradicional. Então, letra A. Autonomia com relação às leis? Muito pelo contrário, né? O poder regulamentar ele tem uma total dependência da lei. Função legislativa? Não.
Função legislativa não, é uma função administrativa no exercício ali do poder regulamentar, não está legislando, né? Ao menos, né, de forma primária. Não sujeição ao controle do Poder Judiciário, muito pelo contrário, né? O Poder Judiciário está apto a analisar qualquer violação ou ameaça a direito. A jurisdição é una e qualquer ato da administração pode ser considerado, questionado, no que tange a sua legalidade, junto ao Poder Judiciário, inclusive os atos regulamentares. Beleza? Letra D. Natureza derivada ou secundária. Perfeita, né? Secundária em relação à lei. Há quem diga que trata-se de uma espécie normativa secundária, derivada porque é decorrente de uma lei. Não tem uma existência autônoma em regra. O poder regulamentar ele atua de forma dependente da função legislativa. E conteúdo contrário à lei não é possível. Tem que atuar dentro dos limites da lei que justifica, que sustenta o exercício do poder regulamentar tradicionalmente. A gente sabe que existe aquela discussão do decreto autônomo independente, que a gente comenta isso em aula, excepcionalmente seria possível, admite-se, lá na forma do artigo 84, inciso 6, a linha, né, inciso 6, né, de uma forma geral, mas essa é uma exceção. A regra é isso que nós estamos vendo aqui nessa questão. Então, a natureza derivada ou secundária, em relação à lei, acaba nos trazendo o gabarito, né, por ser uma característica tradicional do exercício do poder regulamentar. Belezinha? Vamos em frente. Sem parar, né? Só parar quando entrar. E olha lá, depois a gente entra, às vezes quer continuar. Dependendo dos nossos objetivos, né? Das nossas ambições no serviço público. Vamos em frente. A utilização dos meios coativos por parte da administração no exercício do poder de polícia é uma necessidade imposta em nome da defesa dos interesses públicos, a qual encontra, porém, como em qualquer outro setor da atuação da administração, um limite máximo ao seu exercício, qual seja. Tá, e a gente está falando aqui do poder de polícia, né? Limites ao poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele não é ilimitado, ele vai ter restrições, tá? Mas vamos ver aí qual seria o principal dos limites que a gente identifica aí nessas alternativas. Bom, a vontade do administrador, bom, não há um limite na vontade do administrador. Muitas vezes ele está obrigado a adotar uma medida. Então não seria assim um limite. Letra B, a finalidade legal em vista da qual foi instituída a medida de polícia. Pode ser uma limitação, né? O fim ali estabelecido, de interesse público. Vamos ver o que tem nos demais. Letra C, a vontade da autoridade judicial competente. Tem nada a ver, né? Tem nenhuma participação de autoridade judicial. Então a C está fora. O aparato da polícia judiciária. Não tem nada a ver a polícia judiciária com a atuação da polícia administrativa, que é o que a gente está trabalhando aqui. Polícia Judiciária, só lembrando, ela auxilia o Poder Judiciário no desempenho das suas tarefas, em especial na chamada persecução penal, né, na prevenção e repressão dos ilícitos penais, dos crimes e das contravenções. E o estado de defesa? Não há assim, restrições, até pelo contrário, né, o Poder de Polícia ele acaba se aflorando mais em situações de estado de defesa. Então, realmente, né, uma boa limitação é isso aqui. Alguns direitos individuais também são restrições, né? A vida, a integridade física, tá? Mas o fim previsto em lei como adequado à produção do ato ali estabelecido é uma restrição. Eu não posso utilizar dos parâmetros legais para qualquer finalidade que não aquela estabelecida em lei. Tem a ver com o elemento finalidade do ato administrativo também. Então, realmente, uma limitação ao exercício do poder de polícia seria a finalidade. Mas muito se cita a razoabilidade, a proporcionalidade, com uma restrição de certos direitos individuais também se estabelecem como uma barreira ao exercício ilimitado do poder de polícia, como a vida, como a integridade física. Mas, enfim, razoabilidade e proporcionalidade são bem citados. Aqui ele trouxe a finalidade. Ok? Então, questão 80, gabarito, letra B de bola.